Era uma tarde de setembro, como qualquer outra num subúrbio de Munique, quando Alexander Hoffmann, um dos empresários mais bem-sucedidos da Baviera, viu algo que lhe tirou o fôlego. Ele tinha acabado de chegar a casa vindo de uma reunião de negócios, com a mente ainda focada em números e contratos, quando notou o seu filho Matias, de 8 anos e preso a uma cadeira de rodas desde o nascimento, parado no passeio perto de casa. Mas ele não estava sozinho. Ao lado dele estava uma menina que Alexander nunca tinha visto antes, talvez com 10 anos, com roupas sujas e rasgadas, cabelos despenteados e joelhos ralados. Esta menina estava a fazer algo incrível. Ela tinha pegado numa tigela de metal, enchido com água de uma fonte pública e estava a lavar os pés de Matias com uma ternura que parecia quase sagrada. Alexander parou, escondido atrás de um carro, e ouviu a menina dizer ao seu filho palavras que lhe causaram um arrepio na espinha. Ela disse-lhe que lavaria os seus pés e que então ele caminharia. Alexander pensou que fosse uma piada cruel, um jogo estúpido de uma menina de rua, mas o que aconteceu a seguir obrigou-o a levar a mão à boca para não gritar, pois o que viu ia além de qualquer explicação racional. Se estás pronto para esta história, escreve nos comentários de onde estás a assistir a este vídeo. Matias Hoffmann nasceu numa noite tempestuosa há 8 anos, quando a sua mãe, Elizabeth, teve complicações durante o parto. Os médicos fizeram tudo o que era possível, mas algo correu mal, e a criança veio ao mundo com uma lesão na medula espinal que lhe tirou o uso das pernas antes mesmo de ele poder dar o primeiro passo. Para Alexander, aquela noite foi o início de um pesadelo que nunca terminava. Ele, que estava habituado a controlar tudo, a resolver qualquer problema com dinheiro e poder, enfrentava algo contra o qual não podia lutar. Consultou os melhores especialistas da Alemanha e da Europa, gastou fortunas em terapias experimentais, levou Matias a clínicas na Suíça, na Áustria e até nos Estados Unidos. Mas a resposta era sempre a mesma. O dano era irreversível. Matias nunca poderia andar. Elizabeth não suportou a dor. 3 anos após o nascimento de Matias, ela deixou Alexander com uma carta, escrevendo que não aguentava mais olhar para o filho sem morrer por dentro, que precisava de recomeçar noutro lugar e que esperava que ele e Matias um dia a perdoassem. Alexander nunca a perdoou, mas escondeu a sua raiva atrás de uma muralha de gelo que o separava do resto do mundo desde então. A partir desse dia, Alexander dedicou-se de corpo e alma a duas coisas: ao seu império empresarial e ao seu filho. Mas se nos negócios ele era um gênio, como pai era um desastre. Não sabia como falar com Matias, não sabia como consolá-lo quando chorava à noite, não sabia como responder às suas perguntas sobre o porquê de ser diferente das outras crianças. Comprava-lhe tudo o que ele queria: brinquedos caros, os videojogos mais recentes, um quarto que parecia um parque de diversões. Mas os presentes não podiam substituir o afeto, e Matias crescia cada vez mais fechado, cada vez mais triste, cada vez mais solitário. A mansão dos Hoffmann ficava num bairro residencial exclusivo nos arredores de Munique, rodeada por muros altos e câmaras de vigilância, separada do resto do mundo como uma fortaleza. Mas logo atrás desses muros, a apenas algumas centenas de metros, existia um outro mundo. Um mundo que Alexander sempre ignorara. As habitações sociais, os edifícios degradados, as famílias que lutavam para sobreviver. Desse mundo vinha Sophie. Sophie Weber tinha 10 anos e nunca conheceu o pai. A sua mãe, Maria, fazia limpezas em várias casas do bairro para juntar um salário que mal chegava para pagar a renda de um apartamento úmido de um só quarto no rés do chão de um prédio em ruínas. Sophie não tinha brinquedos, nem roupas novas, nem nada do que as outras crianças tinham, mas ela tinha algo que muitos outros não tinham: um coração tão grande como o mar e uma fé inabalável que a sua avó lhe transmitira antes de morrer. A avó de Sophie tinha sido uma mulher especial, daquelas que todos no bairro respeitavam e amavam. Dizia-se que ela tinha o dom da cura, que as suas mãos podiam aliviar a dor e trazer conforto a quem sofria. Sophie passou os primeiros anos da sua vida ao lado dela, vendo-a rezar pelos doentes, preparar remédios com ervas e lavar os pés aos idosos que já não o conseguiam fazer sozinhos. A avó ensinou-lhe que o gesto mais humilde era também o mais poderoso, que lavar os pés a alguém significava colocar-se ao seu serviço de todo o coração,
e que nesse gesto havia uma força que ia além da compreensão humana. Quando a avó morreu, há 2 anos, Sophie sentiu o seu mundo desabar. Mas também sentiu outra coisa. Uma presença quente que não conseguia explicar. Uma voz silenciosa que lhe dizia para não ter medo, que ela tinha herdado algo especial e que um dia entenderia o que era. Sophie conheceu Matias por acaso, uma semana antes daquela tarde de setembro. Ela tinha saído para recolher garrafas de plástico que pudesse vender por alguns cêntimos, quando viu um menino numa cadeira de rodas a chorar sozinho no passeio em frente a uma mansão enorme. Ela aproximou-se sem pensar, como fazia sempre que via alguém sofrer, e perguntou-lhe o que tinha. Matias contou-lhe tudo. Falou da mãe que se foi embora, do pai que nunca o olhava nos olhos, das crianças na escola que gozavam com ele, do desejo ardente de poder correr como todos os outros. Contou-lhe que às vezes sonhava à noite que podia andar e que quando acordava e percebia que era apenas um sonho, chorava tanto que a almofada ficava toda molhada. Sophie ouviu-o sem interromper, com aqueles grandes olhos escuros que pareciam ver para além das palavras. E quando Matias parou de falar, ela disse-lhe algo que ele nunca esqueceria. Disse-lhe que podia ajudá-lo, que sabia o que fazer e que ele só precisava de confiar nela. Nos dias seguintes, Sophie e Matias encontraram-se todas as tardes no mesmo local, aquele pedaço de passeio que marcava a fronteira entre os seus dois mundos. Os encontros eram curtos, porque Matias tinha de voltar para dentro antes que o pai chegasse do trabalho. Mas eram intensos, cheios de palavras e silêncios que criavam um laço cada vez mais forte. Sophie contava em Matias sobre a sua vida, sobre a mãe que trabalhava o dia todo, sobre o apartamento de um quarto onde dormiam juntas na mesma cama, sobre os sonhos que tinha onde voava sobre os telhados de Munique e via os Alpes ao longe. Matias ouvia-a fascinado. Ele que tinha todo o dinheiro do mundo, mas nunca tinha experimentado a liberdade de que Sophie falava. Aquela liberdade que não dependia de coisas, mas do coração. E Sofia falou-lhe da sua avó, das mãos que curavam, do ritual de lavar os pés que tinha visto centenas de vezes. Disse-lhe que a avó lhe ensinara que aquele gesto não era apenas higiene ou humildade, mas algo mais profundo, um ato de puro amor que podia abrir portas que pareciam fechadas para sempre. Um dia, Sophie disse a Matias que queria tentar. Queria lavar-lhe os pés, como a sua avó fazia com os doentes. Queria ver se também ela tinha herdado aquele dom de que todos falavam. Matias olhou para ela com uma mistura de esperança e medo. Queria acreditar nela, mas tinha medo de criar ilusões. Tinha medo que fosse mais uma desilusão numa vida cheia delas. Mas Sophie não desanimou. Disse-lhe que não importava se ele não acreditasse, que ela acreditava o suficiente pelos dois. Disse-lhe que prepararia tudo, que encontraria uma tigela e água limpa, que fariam aquele ritual juntos e que depois, acontecesse o que acontecesse, continuariam amigos para sempre. Matias concordou. Talvez porque não tinha nada a perder, talvez porque aquela menina com roupas sujas e um sorriso radiante lhe dava uma esperança que ele não encontrava em mais lado nenhum. Decidiram fazê-lo naquela sexta-feira, quando o pai de Matias estaria numa reunião importante e ele teria mais tempo. Sophie passou os dias seguintes a preparar-se. Não sabia exatamente o que fazer. Seguia apenas o seu instinto e as memórias fragmentadas do que tinha visto a avó fazer. Encontrou uma velha tigela de metal num contentor de lixo e limpou-a até brilhar. Recolheu flores silvestres que cresciam entre as fendas do asfalto e colocou-as a secar para perfumar a água. Rezou todas as noites com aquela fé simples e total das crianças, pedindo que lhe fosse dada a força para ajudar o amigo. A sua mãe, Maria, observava-a preocupada, sem entender o que ela planeava, mas via algo diferente nos olhos da filha. Uma luz que lhe lembrava a sua própria mãe, a avó de Sophie. Não disse nada, não fez perguntas. Apenas a abraçou com força antes de dormir e rezou também, sem saber exatamente pelo quê. A sexta-feira chegou com um céu azul e um sol quente que parecia abençoar aquele dia. Sophie saiu de casa com a tigela escondida num saco de plástico. O coração batia forte no peito. As mãos tremiam ligeiramente. Ela não sabia o que ia acontecer. Não sabia se ia funcionar. Só sabia que tinha de tentar, que algo a empurrava para aquilo, que era para aquilo que tinha nascido. Matias esperava-a no local habitual,
com a cadeira de rodas estacionada no passeio e os olhos cheios de uma emoção que não conseguia esconder. Quando viu Sophie chegar com aquele saco misterioso, sentiu o coração acelerar. Pela primeira vez em muito tempo, sentia algo parecido com esperança. Sophie colocou a tigela no passeio com um cuidado quase ritual. Foi até a fonte pública, que ficava a poucos metros, e encheu-a com água fresca. Depois voltou para junto de Matias e ajoelhou-se à frente dele, sem se importar com o asfalto áspero que arranhava os seus joelhos já ralados. Pegou no pequeno regador que tinha trazido, o mesmo que usava para regar as flores no parapeito da janela da avó quando ela ainda era viva, e começou a deitar água sobre os pés de Matias, com uma lentidão que parecia parar o tempo. A água corria fresca e límpida, e Sophie acompanhava-a com as mãos, massageando suavemente aqueles pés que nunca tinham tocado no chão para caminhar. Enquanto lavava, Sophie não rezava em voz alta, nem com palavras exatas, mas com o coração, com aquela intensidade silenciosa que a avó lhe ensinara. Rezava por Matias, pela sua dor, pela sua solidão. Rezava para lhe dar aquilo que nenhum médico, nenhum remédio, nenhum dinheiro lhe podia dar: a possibilidade de ser como todos os outros. Matias manteve os olhos fechados. Sentia a água fresca nos pés, sentia as mãos de Sophie que se moviam com uma suavidade que ele nunca conhecera. E enquanto estava ali imóvel, começou a sentir algo estranho. Um formigueiro, inicialmente leve, depois cada vez mais intenso, que subia dos pés pelas pernas acima. Um calor que se espalhava onde antes só havia frio e insensibilidade. Nesse momento, Alexander chegou. A reunião tinha terminado mais cedo do que o previsto, e ele tinha vindo para casa com a ideia de passar algum tempo com Matias, algo que raramente fazia e sempre com resultados decepcionantes. Mas quando viu que o filho não estava em casa, saiu para o procurar e o que encontrou deixou-o paralisado. O seu filho, o herdeiro do seu império, estava no passeio com uma menina de rua que lhe lavava os pés numa tigela enferrujada. Alexander sentiu a raiva subir, pensou que fosse uma piada cruel, que aquela menina estivesse a aproveitar-se da ingenuidade de Matias. Estava prestes a intervir, a gritar, a expulsar aquela pedinte, quando ouviu as palavras de Sophie. A menina disse a Matias que ele ia caminhar em breve, que os seus pés agora estavam limpos, que a sua avó lhe tinha dito que a água limpa levava a dor e abria caminhos fechados. Alexander congelou, com a mão já levantada para chamar o filho, sustendo a respiração. Pensou que era a coisa mais absurda que já tinha ouvido. Uma superstição ridícula, uma falsa esperança dada por uma menina ignorante. Mas então viu algo que o calou. Matias tinha aberto os olhos. Gostas desta história? Deixa um like e subscreve o canal. Vamos continuar com o vídeo. E naqueles olhos havia algo diferente, uma luz que Alexander não via há anos. O menino olhava para as suas próprias pernas com uma expressão de total incredulidade e os seus dedos, aqueles dedos que nunca se tinham movido voluntariamente, tremiam. Alexander tapou a boca com a mão para abafar um grito. Não podia ser verdade. Não podia ser real. Os melhores médicos do mundo tinham lhe dito que era impossível, que o dano era permanente, que não havia esperança. E, no entanto, ele via o filho mover os dedos dos pés pela primeira vez em 8 anos. Sophie continuava a lavar, continuava a rezar, alheia à presença de Alexander, completamente imersa no que fazia. E Matias, com lágrimas a começarem a escorrer pelo rosto, vivenciava sensações que nunca tinha conhecido. O frio da água, o toque das mãos de Sophie, o formigueiro da vida a voltar, onde sempre estivera ausente. Alexander permaneceu escondido por uma eternidade, observando aquela cena impossível desenrolar-se diante dos seus olhos. Quando Sophie parou de lavar os pés de Matias e os secou com uma toalha velha que tinha trazido de casa, o menino fez algo que o pai nunca tinha visto. Ele sorriu. Não o sorriso triste e resignado que Alexander conhecia, mas um sorriso verdadeiro, pleno e radiante. Sophie levantou-se e estendeu as mãos a Matias. Disse-lhe que era hora, que ele tinha de tentar, que ela o seguraria. Matias olhou para ela com medo nos olhos. O medo de quem teme ter esperança, de quem sabe que a desilusão dói mais do que a resignação. Mas havia também outra coisa naqueles olhos, algo mais forte do que o medo. Confiança naquela menina que se tornara a sua única amiga.
Matias agarrou as mãos de Sophie e tentou levantar-se da cadeira de rodas pela primeira vez na vida. Alexander prendeu a respiração. Viu as pernas do filho tremerem sob um esforço que nunca tinham feito. Viu o rosto de Matias contorcer-se de concentração. Viu Sophie a apoiá-lo com toda a sua força, embora fosse mais pequena e magra do que ele. E então viu o impossível acontecer. Matias estava de pé. Estava inseguro, a tremer, precisava de se agarrar a Sophie para não cair. Mas estava de pé. Pela primeira vez em 8 anos, Matias Hoffmann estava de pé sobre as suas próprias pernas. Alexander sentiu as lágrimas correrem pelo rosto, ele que não chorava desde o dia em que Elizabeth o deixara. Sentiu os joelhos cederem. Teve de se apoiar no carro atrás do qual se escondia para não cair. Não entendia, não conseguia entender. Tudo o que ele julgava saber sobre o mundo desmoronou-se diante de uma menina pobre e uma tigela de água. Sophie encorajou Matias a dar um passo, apenas um, muito devagar. Disse-lhe para não ter medo, que ela estava ali, que não o deixaria cair. E Matias, com o esforço de quem escala uma montanha, levantou um pé e pousou-o alguns centímetros mais à frente. Tinha dado o seu primeiro passo. O grito que saiu da garganta de Alexander foi tão alto que ambas as crianças se viraram assustadas. Matias quase caiu de surpresa, mas Sophie segurou-o firme, e quando o menino viu o pai a correr na sua direção, com lágrimas a escorrerem pelo rosto, não percebeu o que estava a acontecer. Alexander ajoelhou-se diante do filho. Abraçou-o com uma força que não sabia que tinha, chorando e rindo ao mesmo tempo. Olhou para as pernas de Matias, tocou nos seus pés ainda úmidos, como se quisesse ter a certeza de que tudo era verdade. E depois olhou para Sophie, aquela menina suja e mal vestida, que tinha feito o que todos os médicos e todo o dinheiro do mundo não tinham conseguido fazer. Não encontrou palavras. Pela primeira vez na vida, Alexander Hoffmann, o homem que tinha sempre uma resposta para tudo, não sabia o que dizer. Simplesmente pegou na mão de Sophie e apertou-a, enquanto as lágrimas continuavam a fluir e o seu mundo se recompunha de uma forma completamente nova. Nos dias seguintes, a vida de todos mudou de uma forma que ninguém poderia ter previsto. Alexander levou Matias aos melhores especialistas em Munique, depois em Berlim, depois em Hamburgo. Todos disseram a mesma coisa. Era impossível, não havia explicação médica, a lesão na medula ainda estava lá. Mas, de alguma forma, as ligações nervosas tinham se regenerado de uma maneira que a ciência não conseguia explicar. Alguns falavam de um milagre, outros de uma remissão espontânea extremamente rara. Outros recusavam-se a comentar, porque o que viam ia contra tudo o que sabiam. Mas Matias não se importava com as explicações. Para ele só importava que podia andar. Os primeiros dias tinham sido difíceis, as pernas fracas após 8 anos de imobilidade. Os músculos atrofiados que tinham de aprender a funcionar. Mas com fisioterapia e, acima de tudo, com a determinação selvagem de quem recebeu uma segunda oportunidade, Matias melhorava a cada dia. Após uma semana, dava passos inseguros sem ajuda. Após um mês, andava pela casa toda. Após 3 meses, corria pelo jardim da mansão, rindo com aquela alegria pura que só as crianças conseguem expressar. Mas a maior mudança não aconteceu nas pernas de Matias. Aconteceu no coração de Alexander. O empresário que passara a vida a construir um império percebeu que tinha negligenciado o mais importante, o seu filho. Percebeu que todo aquele dinheiro, todo aquele poder não valiam nada se ele não soubesse olhar Matias nos olhos, se não soubesse abraçá-lo quando tinha medo, se não soubesse dizer-lhe que o amava. E percebeu outra coisa, que tinha de fazer algo por Sophie e pela sua mãe. Alexander foi ter com Maria ao seu apartamento degradado de um quarto, e o que viu atingiu-o como um soco. 2 pessoas a viver num espaço mais pequeno do que a sua casa de banho, com umidade a subir pelas paredes, canos a pingar, um frigorífico meio vazio e roupa remendada pendurada numa corda. Aquela menina, que tinha realizado um milagre pelo seu filho, vivia em condições que ele não desejaria ao seu pior inimigo. Maria olhou-o com desconfiança quando ele apareceu à porta. Não entendia o que aquele homem rico queria. Tinha medo que ele tivesse vindo reclamar de algo que Sophie tivesse feito. Mas quando Alexander lhe contou o que tinha acontecido, quando lhe disse que a sua filha tinha devolvido as pernas ao seu filho, Maria desfez-se em lágrimas.
Chorou de alegria, de alívio, de orgulho por ter uma filha tão especial. E chorou pela avó, aquela mulher extraordinária que tinha transmitido a Sophie algo que ia além da compreensão humana. Alexander fez a Maria uma proposta que mudou a vida dela. Ofereceu-lhe um emprego na sua empresa, não como empregada de limpeza, mas como gerente do pessoal doméstico, com um salário digno e todos os benefícios. Ofereceu-lhe um apartamento no complexo residencial ao lado da sua mansão, um lugar luminoso e seco onde Sophie pudesse crescer como merecia. Ofereceu-se para pagar a educação de Sophie nas melhores escolas, para lhe dar todas as oportunidades que a pobreza lhe tinha negado. Maria recusou inicialmente, demasiado orgulhosa para aceitar o que lhe parecia esmola. Mas Alexander explicou-lhe que não era esmola, era gratidão. Explicou-lhe que a filha dela lhe tinha dado algo que todo o dinheiro do mundo não podia comprar, e que ele só queria retribuir uma pequena parte desse presente. No final, Maria aceitou, não por si mesma, mas por Sophie. Aceitou porque queria que a filha tivesse as oportunidades que ela própria nunca teve, porque queria que ela pudesse estudar, crescer e tornar-se tudo o que o seu coração extraordinário merecia ser. Um ano depois, realizou-se uma festa na mansão dos Hoffman, muito diferente das que Alexander organizara no passado. Não havia políticos nem empresários, não havia contratos para assinar, nem alianças para forjar. Havia apenas pessoas que se amavam, reunidas para celebrar o primeiro aniversário do milagre. Matias corria pelo jardim juntamente com Sophie, gritando e rindo como todas as crianças da sua idade. Ninguém que os visse poderia imaginar que há um ano ele não conseguia mover as pernas, que estava condenado a uma cadeira de rodas para o resto da vida. Ele corria com a mesma naturalidade com que respirava, como se nunca tivesse feito outra coisa. Maria conversava com algumas vizinhas, elegante no vestido novo que tinha podido comprar com o seu salário, relaxada como não estava há anos. O seu apartamento estava cheio de luz e flores. Sophie tinha o seu próprio quarto com os seus livros e brinquedos. A vida tinha se tornado algo bonito, em vez de uma luta constante pela sobrevivência. Alexander observava tudo isto do terraço e, pela primeira vez desde que se lembrava, sentia-se em paz. Tinha compreendido coisas que todos os seus sucessos empresariais nunca lhe tinham ensinado. Tinha compreendido que a verdadeira riqueza não se mede em euros na conta bancária, mas nas pessoas que nos amam. Tinha compreendido que o verdadeiro poder não é mandar nos outros, mas ajudá-los. Tinha compreendido que o maior milagre não tinha sido a cura de Matias, mas a transformação do seu próprio coração. Sophie veio ter com ele, um pouco sem fôlego de tanto correr, com o cabelo despenteado e um sorriso radiante. Perguntou se podia sentar-se ao lado dele, e Alexander assentiu, dando-lhe espaço no banco do terraço. Ficaram sentados em silêncio por um momento, a ver Matias brincar lá embaixo. Então Sophie disse algo que Alexander não esperava. Disse-lhe que sabia por que é que o milagre tinha acontecido. Disse-lhe que a avó lhe ensinara que os milagres não vêm do nada, mas do amor, e que naquele dia, quando lavou os pés de Matias, não tinha feito nada de especial. Apenas tinha amado um menino triste que precisava de alguém que acreditasse nele. Alexander olhou para ela, aquela menina de 11 anos que falava com a sabedoria de uma anciã, e percebeu que ela tinha razão. O milagre não tinha sido a água na tigela ou as mãos de Sophie nos pés de Matias. O milagre tinha sido o amor. Aquele amor puro e incondicional que só as crianças conseguem dar. Aquele amor que não pede nada em troca. E precisamente por isso recebe tudo. Lembrou-se de algo que tinha lido algures há muito tempo. Que os milagres não são a suspensão das leis naturais, mas a manifestação de uma lei superior que normalmente não vemos. E entendeu que essa lei era o amor. Sempre e apenas o amor. Naquela noite, quando os convidados se foram embora e a mansão ficou novamente silenciosa, Alexander entrou no quarto de Matias para lhe dar as boas noites. Era algo que só tinha começado a fazer depois do milagre, algo que antes lhe parecia inútil ou constrangedor e que agora se tornara o momento mais importante do seu dia. Matias já estava na cama, cansado de tanta correria e brincadeira, mas ainda com os olhos abertos, brilhando no escuro. Alexander sentou-se na beira da cama e fez-lhe festas no cabelo, como fazia todas as noites. Matias disse-lhe que estava feliz, não só pelas pernas, embora isso fosse importante. Estava feliz porque tinha um pai que o olhava nos olhos, uma amiga que era como uma irmã,
Uma vida que valia a pena ser vivida. Estava feliz porque já não estava sozinho. Alexander sentiu as lágrimas subirem, mas desta vez não as conteve. Deixou-as fluir livremente, porque tinha entendido que chorar não era fraqueza, mas força, que mostrar sentimentos não era vergonha, mas coragem. Abraçou o filho e disse-lhe que também ele estava feliz e que deviam essa felicidade a uma menina com roupas sujas e um coração de ouro. Uma menina que acreditou no impossível e tornou o incrível realidade. Lá fora, pela janela, as estrelas brilhavam sobre Munique como nunca antes. Ou talvez brilhassem como sempre, e Alexander tivesse simplesmente aprendido a vê-las. Esta história lembra-nos que os milagres existem, mesmo que nem sempre na forma que esperamos. Às vezes vem pelas mãos de uma menina pobre, através de uma tigela de água e uma oração silenciosa. Às vezes vem quando paramos de os procurar com dinheiro e poder e começamos a procurá-los com o coração. Lembra-nos que a fé não é apenas uma questão de religião, mas de confiança na possibilidade de que as coisas podem mudar, de que o amanhã pode ser diferente do hoje, de que o amor pode fazer o que a lógica declara impossível. E lembra-nos, acima de tudo, que as crianças veem coisas que os adultos esqueceram de ver. Acreditam em coisas em que os adultos deixaram de acreditar e, precisamente por isso, conseguem fazer coisas que os adultos não conseguem. Se esta história tocou o teu coração, se te fez acreditar, nem que seja por um momento, que os milagres são possíveis, então partilha-a com quem vier depois de ti. Um pequeno gesto, um momento do teu tempo pode levar esta história a alguém que precise dela. A alguém que talvez esteja à espera do seu próprio milagre. Obrigado por teres ficado comigo até o fim.